Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e do Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, Niraldo Pucinelli falará sobre a parábola do semeador. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Esse espaço em que a gente tem a liberdade e a oportunidade de falar da nossa essencialidade, da espiritualidade. De uma forma mais informal, no bate-papo, tomando um café, um cafezinho, batendo um dedo de prosa, você está convidado virtualmente a estar conosco, um suco, com água, não importa. Mas vem com a gente. Para essa oportunidade, nós vamos falar de um tema do Novo Testamento, também abordado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola do semeador. Para isso, a gente está trazendo a contribuição bacana, gostosa, do nosso querido amigo Niraldo Pucinelli. Niraldo, obrigado por você estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Que bom. Apresentando o Niraldo, para quem não conhece, Niraldo é trabalhador do movimento espírita, é palestrante e está também como diretor, um dos diretores da nossa Federação Espírita Brasileira, sediada aqui em Brasília. Bom, mas vamos lá, Geraldo. A gente tem aí talvez uma das parábolas mais, a gente pode dizer, famosas de Jesus. Ela é muito sugestiva porque é uma das poucas que Jesus explicou. Né? Então ela é realmente importante e tem um fundamento, né? Uma essencialidade espetacular. Já que ela é curtinha, vamos compartilhar nesses minutinhos? Vamos abrir aqui, olha. Pode ler. A gente está usando, muitas traduções são válidas. A gente optou por essa aqui, sem demérito nenhuma. Outra que é o Novo Testamento, da tradução do Haroldo Dutra Dias. Deixa eu ver se o pessoal está pegando bem. Bacana? Faz uma propaganda que é sempre bom. E aí nós temos um texto, ele tem em Marcos e em Lucas. Vamos pegar com o texto de Mateus? Tudo bem. Sem nenhum problema. E parábola do semeador, é o capítulo 13, versículo 3. Olha só que interessante. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Está enigmático. Será para nós? O Cristo, de forma geral, não perdia a oportunidade, não tinha nada gratuito. Ele se utiliza de uma linguagem, de um símbolo. Como é que a gente começa a se aproximar desse texto sem cometer nenhuma impropriedade que nos afaste da essência espiritual, Niraldo? Ajuda a gente aí. A primeira coisa a considerar é o que você, de uma certa forma, já disse. Jesus teve uma passagem pela Terra absolutamente profícua. Nada que ele fez foi sem razão. Tudo sempre tinha um ensinamento, um exemplo, uma lição.
E antes de responder essa questão que você levantou, nós precisamos primeiro entender por que Jesus falava por parábolas. Essa parábola do semeador, ela faz parte daquele conjunto de parábolas chamado do lago. Ele sempre falava à beira do mar e entrava no barco. Antes aqui no 13:1 ele fala que saindo de casa, estava junto ao mar, onde ele chegava a reunir a multidão. Exatamente. E aí ele entrou no barco. Ele entrou no barco. E sentou. Exatamente. Essas são as parábolas conhecidas como parábolas do lago. Lá do Mar da Galileia. Isso, no Mar da Galileia. Agora, por que ele falava por parábolas? No começo, Jesus falou a respeito, principalmente no Sermão da Montanha, observa que ali não tem parábola. Ele falou de uma forma mais direta, diretiva, explicando, orientando, recomendando. E depois ele percebeu, inclusive pela própria essência da parábola, que aquele povo se enquadrava naquele primeiro do pessoal que a semente caiu no meio do caminho. Então ele adotou essa metodologia, essa pedagogia através da parábola, porque era fundamental que nessa passagem dele pela terra, toda a mensagem devesse ser dada. Então ele usou a parábola, porque à medida que as pessoas, a humanidade vai evoluindo, melhor vai compreendendo os seus ensinamentos profundos. Então esse é o significado. Porque a razão, por que Jesus adotou e mais à frente aqui esse recurso das parábolas. Quem tem ouvido, tem a parte que ele explica a parábola. Agora, o interessante é que essa parábola, essencialmente, ela trata do processo evolutivo. Quer dizer, quando Jesus fala, ele primeiro falou no Sermão da Montanha, ele falava, vós sois o sal da terra, e induzia, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, os pacificadores, aquela coisa toda. É uma coisa bem direta. Agora, a parábola, normalmente, é uma associação com alguma coisa do dia a dia, para você tornar a compreensão daquilo mais fácil. Então, nesse aspecto aí, Jesus mostrou como é que funciona. Ele começou a falar sobre o funcionamento do reino dos céus. É o conceito do logos, a palavra. Mas é a palavra que está relacionada com algum conhecimento sublime para os iniciados. Por isso que ele explicou para os seus discípulos, ele disse, olha, porque eles perguntaram para ele, por que que O que você fala por parábola? Fala por parábola. Ele diz, porque a eles não é permitido conhecer. E a vocês é permitido conhecer. Do grego, o ta mistéria, ou seja, os mistérios segredos do reino dos céus, que as pessoas acham que está ali, está acolá, coisa e tal, não, está dentro de nós. Esse permitido era em função da capacidade. Da capacidade, claro, é nesse sentido que era, até... à primeira vista, isso pode parecer estranho, quer dizer que Deus não permite que determinadas pessoas conheçam certas coisas. Não é que não permite, a pessoa, pelo seu nível evolutivo, pelas suas opções, pelo uso do livre-arbítrio, opta por fechar os ouvidos, fechar os olhos e não entender aquilo. Ou limitar a abordagem. Ou limitar a abordagem. Bom, aí, dentro dessa sua colocação, eu sei que a gente ainda vai pegar mais, foi muito rico você trazer esse contexto, e que não era gratuito, ou seja, o que se fez em 3 anos, de apostolado direto, para a gente entender a qualidade que a gente pode imprimir ao nosso tempo. E você faz uma referência ao trabalho da divulgação. É claro que não tem só uma interpretação dessa parábola, mas Jesus fala, e a gente já pode, não sei se você concorda, que quando ele usa o termo da agricultura, ele está se dirigindo a um povo que era realmente muito trabalhador. Até tinha uma valorização dentro da cultura hebraica do trabalho muito grande. E a agricultura era muito forte, não a agricultura como era hoje. E ele fala para aqueles corações que estão habituados a esse processo. E aí quando ele fala que o semeador saiu a semear, tem gente que fala, ele está falando de Deus, sim, mas talvez ele esteja falando também dele, como aquele que semeia, aquele que traz a palavra, aquele que vai difundir. Ou de qualquer um que faça isso.
Fala dele, mas fala para a gente. Fala para a gente. O semeador, todo aquele que está divulgando a palavra, é o semeador que saiu a semear. Então, o semeador é o próprio Cristo, como exemplo não de um pai, porque ele representa o pai na terra. E aí ele mostra um soberano que não é aquele soberano que manda fazer. Então ele sempre mostra o exemplo do soberano, esse pai que está atuando sempre. Que é diferente da noção do poderoso da época, não é? O pai seria aí aquele que é o portador do Logos, é aquele que tem o Logos, que tem a palavra, que tem o segredo. E o semeador é aquele que vai interpretar o Logos e distribuir. Então a semente, já que... A semente é a palavra. É a palavra. É a palavra. Aí a palavra na acepção maior, deu Claro. conhecimento, orientação divina. O mistério, os segredos do reino dos céus, que Jesus se refere aqui. E que pela nossa ação podem se multiplicar. Claro. Continua aí. Então nós já falamos do semeador. Bom, então vamos entrar um pouquinho mais na essência da parábola em si, no significado dela. Ora, ele mostra ali 4 situações diferentes, a parábola mostra. Mas mais tarde nós vamos ver que isso pode ser estendido para 6 situações. A primeira delas é o seguinte: o semeador naquela época, nós não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje, com as máquinas, com os recursos. Em relação ao preparo do terreno. Exatamente, a coisa era feita tudo manualmente, com arado, tudo lá. Então, com carroças, eles botavam as sementes nas carroças e aquilo ia caindo pelas beiradas. Essa semente é que as aves vinham e comiam. Bem, o que significa isso? Ele se refere, quer dizer, como já dissemos no início, isso significa simbolicamente, né, parabolicamente, significa o processo evolutivo e como as pessoas, nos diferentes níveis, absorvem a palavra, os segredos, e compreendem, entronizam e vivenciam. Faz aquele mergulho no Cristo, ao encontro do Cristo interno. Né? O próprio Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Então, a parábola significa esse processo, como que em cada nível, cada etapa, as pessoas, né, os espíritos em processo evolutivo, recebem essa palavra. Então, essa que cai se refere àqueles indivíduos que ainda estão totalmente atolados na matéria. É um terreno muito inóspito. Então, nem recebem a palavra. Não têm condições de receber a palavra. Fica pouco tempo. Não, isso o pássaro vem e pega logo. Pega logo, esse aí é o mal. Quer dizer, o indivíduo recebeu aquilo, mas interpreta aquilo como loucura, como sonho, porque como devaneio. É um terreno refratário, impermeável. É aquele que caiu, naquela semente que caiu à beira do caminho, né? Até ele chegar nos terrenos mais apropriados. Então, esses indivíduos, eles estão tão atolados na matéria que isso não significa absolutamente nada para eles, reino dos céus, isso aí não significa nada. Então, aquela palavra se perde, representa o mal que vem e retira logo. Foi embora as aves do céu, tem essa representação. Não que as aves do céu sejam más, obviamente. Tomar cuidado com a interpretação literal. Claro, não pode, né? Significa que a ignorância vem e retira aquilo ali. Quer dizer, o indivíduo nem chegou a cogitar de receber aquilo. Bom, no estágio um pouco acima, você tem o solo pedregoso, que é um solo, exatamente por estar em cima da pedra, ele é raso. Então a semente cai ali e nasce quase que instantaneamente, porque não tem raiz, então ele rapidamente ele brota, ele vai para cima, buscando o fototropismo, né, que a gente conhece, ele vai em direção à luz. Orientando a luz. Então ele sai rápido. Mas como ele não tem raiz, vem o sol e queima rapidamente aquela semente, aquela planta, porque não tem raiz. Então o que significa isso? A comparação, a analogia com o processo evolutivo. São aqueles indivíduos que já caminharam um pouquinho, recebem com alegria a palavra, mas como não tem raiz, não tem profundidade, ante as dificuldades da vida, as provações, as dificuldades, aí logo se escandaliza, como diz o texto, e afasta, abandona. O que nós podemos entender? E aí, né, segundo alguns,
autores, é que reside a grande maioria da humanidade. Poxa, eu pensei que a gente estava um pouquinho perto do solo fértil. Vamos fazer o seguinte... A gente vai chegar lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um voto de confiança para nós mesmos, achar que a gente já está um pouquinho na frente, que a gente está um pouquinho acima da grande maioria da humanidade. Bom, então veja, o que a gente nota? Isso a gente vê no dia a dia, na luta, na nossa vivência, na casa espírita. Quanta gente chega... Você vê no começo de um semestre, para os cursos, quanta gente chega. E dessas pessoas, quantas pessoas ficam? De todas essas. Aí eu vou te cortar para a gente continuar no segundo bloco. Espera um pouquinho que o Niraldo vai continuar nessa mesma linha de raciocínio. Vamos tomar mais um cafezinho, a gente volta já já. Não sai daí não. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, nós voltamos desse nosso pequeno intervalo, desse nosso café com o Niraldo Pucinelli, que está aqui falando, né, a gente se bate-papo sobre a parábola do semeador. Niraldo, dei aquela cortada por conta do nosso reloginho que nos pediu a disciplina do tempo, mas você falava da interpretação daquela semente que caiu no solo pedregoso, Isso. Que não tinha profundidade, não tinha onde as raízes crescerem e ancorarem. Foi daí que eu te cortei. Pega daí, Niraldo. Eu dava um exemplo do nosso dia a dia, na própria casa espírita. Quando você inicia um curso, pode ser o sistematizado, o EAD, do Evangelho, qualquer um outro, você começa aquele curso com as salas cheias. Chega no final do ano, aquilo está 1/10 do que estava. Por quê? Exatamente essas pessoas que são atraídas
pela beleza da mensagem, da palavra, mas no dia a dia começa a encontrar as dificuldades, se incomoda com um monitor que não está falando o que gostaria de ouvir, uma dificuldade aqui, se sentiu vítima de falta de consideração ali, ou reclama que está quente, ou que tinha que ter um ventilador, não sei o que, e aí vai se afastando. Por quê? Que não tem raiz, não tem profundidade. Né? Isso a gente vê no dia a dia. A gente chama isso, é o fogo de palha? É o fogo de palha, exatamente. É aquele fogo que não dura muito. Não dura muito. É forte. Aquele entusiasmo que vem forte, mas ele não tem sustentação. Então ele esgota rapidamente. E veja que, segundo o Pastorino, a maioria dos seres humanos se comporta dessa maneira. Eu estou querendo ser muito otimista, perdendo um pouco do realismo, né? Sem ser pessimista, mas vamos lá. Bom, aí em seguida vem aquele outro tipo de solo, né? Lembrando bem que o solo aí simboliza o coração humano, onde a semente deve ser acolhida. O terceiro solo é aquele que caiu no meio dos espinheiros. Né? Ele já tem uma profundidade maior, já tem mais terreno. Acontece que isso se refere, né? A parábola de Jesus se refere àqueles espíritos que ainda estão ligados à matéria e que gostam da palavra, acham aquilo bom, querem viver, mas estão mais preocupados com as preocupações, os cuidados do mundo. A busca, a ambição, busca por fortuna, por posses, essas coisas todas, prestígio, que representam na parábola, quer dizer, são representados na parábola pelos espinhos que vêm e abafam. O que é mais comum você ouvir nesse tipo de pessoa é: eu não tenho tempo agora, eu vou deixar isso para quando eu estiver aposentado, para isso. Caracteriza esse tipo de pessoa. Quando nós damos uma importância excessiva aos recursos materiais legítimos, mas que não são o objetivo em si. Claro. Eles são instrumentos da edificação desse reino. Claro. Então, eu me apego ao instrumento pedagógico, que é a matéria, e esqueço da lição. A gente até comentou isso já em outro café. Isso aqui é importante saber o seguinte, que nós vivemos num mundo material, nós temos direito a ter conforto, a ter as coisas, não vamos ter uma vida de asceta ou asceta. Né? Não é isso que é edificação espiritual. Claro que não. O não contato com a vida. Não é por isso. O que precisa ficar bem claro é que isto não é o objetivo fundamental da existência. O objetivo fundamental da existência, conforme Joana de Ângeles já disse em várias obras, e que fique bem claro, é a autoconquista. É o encontro com Cristo interno. É isso que nós temos que buscar. O resto é como Jesus disse, não vos preocupeis demasiadamente com o dia de amanhã. A cada dia basta seu cuidado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua glória, e o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, as coisas vêm por consequência. Tá? É só nós consultarmos a própria consciência, eu não vou nem falar da vida dos outros, porque nós estamos todos com os mesmos desafios. E a gente vê que, por mais que eu tenha, nesse sentido, alguém tenha uma vida material extremamente confortável, não tenha nenhum tipo de sobressalto ou grandes desafios com relação ao próprio bem-estar fisiológico, se nós ficarmos só presos a isso, em algum momento da nossa vida, aquela história do vazio, ela é constante. A gente tem tantos depoimentos de gente que depois se perdeu nessa estrada e, de repente, situações mais espinhosas, que não esses do espinho, é outro tipo de espinho. Outro tipo de espinho, fez com que a gente voltasse àquilo que efetivamente a gente precisa levar, porque já até falamos aqui, o que eu levo dessa experiência breve, que é transitória, né? Nem o corpo, tem que devolver tudo. Exatamente, até o corpo fica aqui. Então, para não ficar parecendo muito bonitinho, essa semente a gente tem que dar valor para ela germinar. Mas aí tem os espinheiros. E que mais? Como é que a gente em seguida, vem o solo bom. Né? O solo bom, a semente cai, ela é absorvida e ela vai germinar e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. É o terreno bom. Agora, ainda aí cabe uma outra interpretação.
Por que 30, 60? Já ia lhe fazer, mas já que você fez a pergunta, já responde. Exatamente. Mesmo dentre aqueles que já têm a vivência, tá? Nós temos níveis diferentes de percepção. Aqueles que reproduzem a 30 por 1 são aqueles que já se dedicaram, já se identificaram com a divindade, já estão buscando o encontro com Cristo interno, mas ainda estão presos a certos vícios do passado, coisa e tal. Talvez nós. Olha, eu já estou ficando mais animado. Entendeu? Porque você veja bem, né? A gente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem uma história de perseverança, de compromisso, né, com uma causa. Então, já significa que há aquele compromisso. Bom, esses são aqueles que produzem 30 por 1. Poderiam produzir mais. Os 60 são aqueles que já estão melhor. E o 100, aquele que já está totalmente integrado com a A identificação com a semente é plena. É plena. São aqueles considerados já cristianizados. Não sei se ou cristificados. Eu vou fazer uma colocação que você me permita, a gente tem essa liberdade. É interessante que ele usa o recurso da semente, ele não entrega a planta pronta. Ah, claro. Olha só que interessante. Então, para que a semente possa germinar, tem todo o trabalho do lavrador, tem o trabalho do terreno, de como é que ele está se preparando para isso, e essa semente tem uns potenciais. A germinação, o crescimento, a fortificação é um trabalho ativo do ser humano naquilo que a gente poderia chamar de o trabalho pela própria redenção, mas um trabalho também de cocriação em segundo plano, que a gente usa muito no termo espírita. Sem dúvida. É uma acepção válida dessa interpretação, olhando o foco da semente quando ela está nas nossas mãos? Claro, eu concordo com isso e admito sim, né? Creio que realmente é isso aí. Veja bem, nós temos aí um trabalho conjunto. Tem o trabalho do semeador. O semeador tem que escolher o solo, ele tem que lançar, tem que preparar o solo. E a semente, ela por si só, ela tem um potencial muito enorme, muito grande, um potencial enorme. E agora ela precisa encontrar as condições necessárias para, e essa condição está no coração. Como é que a gente prepara? Se a palavra é a própria lei, e a gente vê nessa simbologia toda, é claro que isso é um processo. Isso a gente está falando de estanque por uma questão didática. Mas como é que a gente vai, dentro do reconhecimento, cada um no seu nível, como é que a gente deveria melhor preparar esse coração? Ajuda a gente a fazer uma reflexão, que é uma reflexão muito oportuna. Isso. Olha, só tem um caminho. Só tem um caminho. É a caridade. Isso eu provoquei doido para poder ouvir isso. Porque o que acontece? É caridade, não é a prática da caridade. A caridade é uma prática. É o amor em ação. É vivência. É a vivência. É claro, é a vivência. Mas aí vem uma questão muito interessante. Jesus veio aqui nos mostrar qual é a maior das leis. O amor. Na verdade, a maior das leis não é o amor, é o amar. O amor é um sentimento. Um sentimento por excelência. Ele precisa se exteriorizar. E essa exteriorização ocorre através de uma ação que é o amar, que é o verbo. O potencial divino ele já é latente. O potencial está ali, porque nós somos criaturas divinas, essencialmente. Filhos do amor em si. Essencialmente somos deuses. Né? Jesus disse lá, repetindo o Velho Testamento, vós sois deuses. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos uma manifestação do amor divino. Muito bem. E esse sentimento, ele está latente, ele precisa se desenvolver. Por isso que Jesus diz, assim brilha a vossa luz. Nós temos que fazê-la brilhar. E como é que nós podemos fazer isso? Através da prática do bem. Porque com a prática do bem, nós vamos acabar nos transformando em seres bons. O simples fato de fazer o bem não significa que nós sejamos bons. Mas a repetição, a insistência na prática do bem, nós vamos acabar sendo seres bons. Aquele indivíduo que é bom, dele emana naturalmente o bem. Só o bem. Agora, nós, ao fazermos
o bem, somos indivíduos ainda relativamente maus que estamos tentando ser bons através da prática constante do bem. Então, e veja bem, e pegando o exemplo da agricultura, isto é um cultivo, um manejo Com certeza. repetitivo dessa lavra, a gente fala muito da senda de trabalho, e não é só a senda externa, porque quando nós falamos coração, o coração até na cultura judaica, ele tinha não só era a sede do sentimento, mas era o lugar onde se pensava, onde se usava a sabedoria. Está associado com mente, né? Mente, não é? Então, quando você coloca o verbo, o sentido do imperativo, do verbo da ação, nos faz concitar a construir isso enquanto eu faço fora, que se eu fizer fora e crio essa capa, eu tenho mérito, mas eu não fiz a transformação, porque quando eu vivencio e eu sinto isso... Aí você está a caminho do encontro místico com o Cristo interno. Que talvez sejam estados que a gente perceba com nesgas de luz, na postura singela mais forte dos luminares, né? Dando um recadinho, né, dos luminares ou dos avatares, né, dependendo da cultura. Da cultura religiosa. Essa questão, por exemplo, você falou aí, aquele indivíduo que produz a 60 por 1, são esses que já conseguiram a conexão com a divindade, só que não é ainda permanente. Ela acontece por lampejos, por momentos. Ele está quase lá, mas não conseguiu. E o que produz a 100 por 1 é aquele que está totalmente integrado com a divindade. Exemplo maior. Saberia dizer? Quem será? Quem poderá ser? Jesus. Claro, o Cristo de Deus. E temos exemplos próximos, fortes, numa palavra de Paulo, quando ele diz que já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que... Essa busca dessa identidade muito forte com a mensagem. Interessantíssimo essa sua lembrança, porque quando ele falava, já não sou eu que vive... Ele não está anulando a personalidade, não, é outra coisa. Ele está dizendo que quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele se referia ao Cristo interno. Entendeu? Nossa. Niraldo, eu vou ter que encerrar. Que pena. Por conta do tempo, eu estou olhando o nosso reloginho ali, mas é isso aí. A gente fica com essa vontade da gente pegar, tomar mais café a respeito disso. É importante esse momento para que a gente reflita e vivencie isso. E não precisa ser nenhum PhD, não. A mensagem do Cristo está acessível àquele coração que vai adquirindo maturidade do senso moral, para que a gente perceba essa beleza que é o amar. Eu agradeço imensamente. Né? Repetindo, eu é que agradeço pela oportunidade. Que bom. E é você que nos assistiu. Um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo café. E você assiste agora no Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma parceria entre a USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
pra gente da Banda Viva Vida é a manifestação mais plena de Deus. É a palavra que mais explica o que é Deus. O amor, independente de filosofias e religiões e crenças, ele está presente. Ele é o que, no fundo, todos nós, todos os seres, buscamos nessa experiência, né, que é a vida. E quando a gente está cantando Meu Nome é Amor, a gente está deixando tudo o resto de lado, todas as nossas crenças, nossas diferenças, para vivenciar e experienciar essa forma plena de Deus, que é o amor. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.